Olá, como vão todos? Estamos começando mais um programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, sempre a grata satisfação de conversar com Ana Cláudia Laurindo, cientista social e escritora. E hoje eu gostaria de inverter, ao invés de eu começar o programa, Ana Cláudia, eu queria já começar com você comentando o texto que você escreveu no portal repórternordeste.com.br a respeito de um projeto que você chamou de projeto misógino de uma deputada catarinense. O nome dessa deputada é Carolina de Toni, ela é deputada federal por Santa Catarina, advogada e do PSL. Qual é o partido que, ou melhor, desculpe, qual é a proposta que ela apresentou foi a situação das cotas. Ela quer retirar as cotas para as mulheres. Qual é a justificativa que ela ofereceu? Olá, Odilon, é sempre um prazer estar aqui ao seu lado, fazendo esses debates necessários. Também agradecer a você, internauta, que é a razão mesmo para que continuemos insistindo em garimpar esperanças neste nosso país tão controverso. Um país onde nós temos negro retinto, racista, onde nós também temos homossexuais ladeando um presidente homofóbico e mulher misógina. A deputada Carolina de Toni, ela foi uma das deputadas eleitas com maior quantidade de voto entre as eleitas em Santa Catarina. É uma deputada federal. Alguém mais que surfou na onda do conservadorismo tão em alta nos estados do sul do país. O projeto, que é misógino, apresentado pela deputada, ele pede que a obrigatoriedade de 30% das candidaturas inscritas em uma chapa eleitoral seja feminina. Olha, Odilon, o voto feminino ele é muito recente no Brasil, ele vem da década de 30, ou seja, a história brasileira ela vem relegando a mulher um papel secundário, terciário, ora lá se tem algum papel, a menos aqueles que o patriarcado exige, como, por exemplo, reprodutora da família, do DNA e do sobrenome. Porém, na questão política, a luta feminina ela é acirrada. Quando existe a cota obrigatória de 30% de inscrições femininas para que as chapas sejam validadas, nós temos ainda assim uma discrepância enorme. Por quê? Porque para que exista presença, participação efetiva de mulher na política partidária, no campo da concorrência e do lançamento do nome, foi necessário obrigar uma cota, porque o território ele é ocupado de maneira suprema pelo caráter masculino. A deputada, ela justifica o projeto com argumentos bastante incipientes, sendo um deles de que isso dificulta a formação de chapas, porque as mulheres, no geral, não estão interessadas em política. É um argumento bem interessante. Eu estou vendo aqui, eu fiquei achando aqui algumas coisas na internet a respeito dela e eu vi uma matéria aqui no Portal Terra falando sobre um pouco do currículo dela. Ela é seguidora de Olavo, aluna de Olavo de Carvalho desde 2006, não é possível. Desde 2006 ela ainda não se formou na Universidade do Olavo de Carvalho.
Se a maioria das mulheres não se interessa pela política, obrigá-las a concorrer não vai mudar essa realidade, segundo a deputada federal. O partido dela, o PSL, é investigado por tentar exatamente burlar essa regra em ao menos 2 estados em 2018, quando Bolsonaro foi eleito pela sigla. Tony é identificada com as bandeiras do bolsonarismo, como a defesa da chamada escola sem partido. Em seu site, ela se identifica como militante de direita há mais de 10 anos e aluna de Olavo de Carvalho desde 2006. Tem um detalhe na justificativa da deputada que merece sim ser trazido. Ela alega que se coloca contra a discussão em cima da obrigatoriedade das cotas femininas, porque faz alusão à ideologia de gênero, a fake news de sucesso, fomentada por Olavo de Carvalho, Bolsonaro e toda a trupe do atraso que está de vento em popa, ocupando cargos eletivos a partir de 2018, quando saíram das furnas conservadoras e ganharam muitos votos. Mas olha, são furnas mesmo, porque olha, é interessante isso, olha, ela teve a maior votação entre as mulheres em Santa Catarina nas eleições de 2018. O Estado elegeu outras 3 mulheres para a atual legislatura e a Câmara tem proporcionalmente a bancada mais feminina da história, com 77 deputadas de Santa Catarina, representando um aumento de 50% em relação ao mandato anterior. E exatamente é uma mulher eleita nessas condições que surfando defende... nesta onda, que também traz alguns outros elementos que, em nossa análise, a deputada ela está fazendo uma repescagem no intuito de manter a sua base eleitoreira. Qual é? A ideia da mulher de direita, a ideia da mulher tradicional. A mulher de direita, ela é um sustentáculo dos ideais masculinos, ela não tem ideia própria. Porém, elas querem estar em cargos eletivos para serem o papel carbono de um projeto de supremacia masculina, mas receber bons salários por isso, conseguir muitas oportunidades de empregar por cargos comissionados e gozar sem medidas dos privilégios que os espaços políticos brasileiros oferecem. É uma sorte porque o projeto não deve passar. Inclusive a Simone Tebet, que é do MDB do Mato Grosso do Sul, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ela já avisou que se o projeto chegar até ela, não irá andar. Aí ela disse assim, absurdo, se passar na Câmara, nós sentamos em cima no Senado. Então uma declaração da líder do PCdoB na Câmara, Perpétua Almeida do Acre, que ela diz assim, infelizmente o machismo é estrutural, está enraizado inclusive na forma de pensar de muitas mulheres. Se não fosse a cota, muitas sequer estariam na política, porque os partidos dirigidos por homens mas a história da Caroline é diferente. A Caroline, ela não vem de nenhuma base de luta social, ela não é uma ativista social, ela não tem vínculos societários, é uma advogada, é uma pessoa de direita, é uma pessoa que sempre gozou de privilégios, é uma mulher branca do sul do Brasil, de classe média bem sucedida, e surfa na onda bolsonarista, ganha votos, gosta, porque ficar lidando com privilégios e dinheiro público aos borbotões é algo que parece muito interessante, e ela quer manter a sua base. Não importa se tem ética, se não tem, ela reproduz o que dá voto. E, infelizmente, o sul do Brasil, ele tem se revelado um território aberto ao plantio e à semeadura da misoginia, entre outros elementos do conservadorismo bolsonarista,
que é destrutivo do progresso, da libertação, do desenvolvimento humano, mas enriquece muita gente. Muito bem, STF enterra a pauta bolsonarista que autorizava demissão ou prisão de professores, que é exatamente o Escola Sem Partido, que foi aprovado em Alagoas, virou lei, mas o Supremo Tribunal Federal diz que essa lei não deve existir. É interessante isso, Ana Cláudia, porque você teve um papel interessante nessa história, porque no começo, logo quando a lei começaram as discussões em Alagoas, você começou a falar exatamente sobre isso, porque em outros estados essa lei começava a pipocar, claro que com outro nome, mas com o mesmo conteúdo, e agora o Supremo Tribunal Federal reconheceu exatamente a inviabilidade, não apoio da instituição, a inconstitucionalidade, aliás, resumir melhor isso, desse projeto. Sim, Odilon, este projeto é bem conhecido nosso, porque em meados de 2016, o blog onde eu venho escrevendo desde a fundação do portal repórternordeste.com.br, nós já estávamos ali acompanhando os efeitos deste projeto de lei, até então, e o caráter de cerceamento da liberdade de pensamento na sala de aula, a perseguição ao professor com punição prevista em lei, e nosso blog levantou e segurou este debate durante muito tempo, inclusive encontrando inimizade em segmentos religiosos como os católicos ortodoxos e outras linhas evangélicas que comungavam de apoio por causa de quê? Por causa da ideologia de gênero. Gente, a ideologia de gênero, a fake news de mais sucesso, que saiu de uma mente podre, mas brilhante, no intuito de manipular e de desestabilizar políticas humanitárias, societárias. Deu certo em muitos lados, mas neste ponto Alagoas conseguiu vitória. Mas olha, até conseguir essa vitória já ocorreram muitas, mas muitas demandas, atrasos, perturbação à vida de professores, Verdade. Adoecimento de professores, desistência da docência, uma bola de neve que se criou entre projeto de lei, votação e aprovação pela Assembleia Legislativa de Alagoas, em um momento até por unanimidade, depois volta-se atrás, mas mesmo assim aprova, toda uma luta jurídica e este resultado do STF, porque a vida real, ela sofre as consequências do que é colocado neste papel que recebe o nome de lei. Por isso é muito importante saber quem você vota para legislar. Meu amigo, minha amiga, você votou em quem para legislar? Legislar, o que é isso? Isso é elaborar leis. Leis. Sabe o que é que essas leis elas fazem? Elas chegam até as nossas vidas, até os nossos trabalhos, até a forma como nós nos expressamos. Porque olha, os deputados de Alagoas, eles foram completamente coniventes com uma lei que deixava o professor engessado na sala de aula, correndo risco de demissão, correndo risco de prisão e sob a alcunha de doutrinador. Algo que qualquer indivíduo que tenha tido uma experiência como professor sabe que não consegue fazer. Que quem doutrina muito bem é o pastor. Que quem doutrina muito melhor é a internet. Mas o professor ou liberta ou mecaniciza um ato de estudo. Doutrina
doutrina não é o melhor nome, mas por conta disso ainda tem muita gente perseguindo o professor. E olha, para não dizer que não falamos diretamente de Bolsonaro, a Organização Humanitária Internacional Médicos Sem Fronteiras foi proibida de atuar em 7 aldeias terenas no Mato Grosso do Sul, com cerca de 5.000 indígenas no combate à pandemia do novo coronavírus. Foi autorizada a ação apenas em uma outra aldeia que não está na lista da entidade e tem 400 indígenas. Em nota, a liderança Sônia Guajajara, que foi candidata a vice-presidente na chapa com Guilherme Boulos, ela afirmou que as aldeias estão em estado de colapso sanitário, com aumento de 580% de mortes por Covid. O que é interessante perceber nessa situação é que, como são aldeias indígenas, a maioria da imprensa ou não quer, ou não tem interesse, ou simplesmente não sabe o que está acontecendo dentro delas. Uma das principais entidades que exatamente dissemina essa informação é a FUNAI, e aí a gente vai vendo a FUNAI, que hoje é completamente bolsonarista, e a gente vai ver exatamente essa diferença, Ana Cláudia, no trato com os índios. Realmente é muito perverso. 580% de crescimento de mortes por Covid entre os indígenas e somente do povo terena em menos de um mês. Olha, Odilon, essa é uma das razões pelas quais nós estamos aqui insistindo em fazer análises, reflexões e sensibilizando você, internauta, sobre a atualidade brasileira. Nós temos acompanhado a forma como o Brasil se manifesta nas redes, porque nós nos tornamos sim uma sociedade do espetáculo, e nesta espetacularização existem as falas que eximem qualquer reflexão analítica, racional, e estão ali, firmes, dizendo que Bolsonaro não tem responsabilidade pelo avanço da Covid-19, que Bolsonaro não tem culpa, porque já morreram mais de 110 mil brasileiros pela mesma razão, pela mesma causa. Nós precisamos estar aqui fazendo a nossa parte, sim, como formadores de opinião, como digitais influencers, como pessoas que pensam, como comunicadores. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, dizendo: Bolsonaro coloca em prática o plano genocida que o levou à presidência da República do país. Ele tinha um projeto de genocídio, sim. E por que Bolsonaro mataria os índios pelas suas terras? E por que Bolsonaro deixaria os velhinhos morrerem para não ter investimento na assistência social? Mas por que Bolsonaro estaria compactuando com o genocídio do trabalhador urbano? Porque este contingente não lhe interessa, porque não interessa ao mercado estar fora das raias de consumo que o mercado prevê. O mercado quer grandes consumidores, ele não quer gente, explosão demográfica, porque isto pede políticas sociais. Políticas sociais pedem investimentos financeiros, investimento econômico. E é justo, porque o dinheiro é da nação. Mas o mercado, que é o guia de Bolsonaro, não respeita humanidades, quer o dinheiro. A humanidade é descartável, porque existem bolhas humanitárias que podem ser encontradas de acordo com padrões diferentes de consumo, e o mercado é seletivo.
Ele quer os que consomem mais. Por essa razão, os índios e outros povos e segmentos estão sim sendo mais punidos com a pandemia, e Bolsonaro se utiliza dela para que eles sejam expurgados. É um extermínio indígena, sim. Os povos originários sofrerão um ataque com o governo Bolsonaro, talvez correspondente ao início da colonização, porque não tem piedade, porque não tem quem se interponha entre Bolsonaro e os povos originários com força para barrar a sua política genocida. E deste modo, Odilon Rios, através da situação dos povos originários, os nossos olhares vão se voltando de novo para elas. Para quem? Para as instituições brasileiras, inúteis neste instante a esta causa. Os povos originários, eles são povos tutelados. Eles são tutelados pela União. Mas a União é a raposa que cuida do galinheiro. A União quer as terras indígenas e principalmente e prioritariamente sem indígenas nela, porque tem outros planos para aquelas áreas. Se a União hoje não consegue proteger os povos originários, estes povos ou vão contar com a insubmissão das instituições e a interferência internacional, ou haverão de morrer à míngua. Nós não conseguimos prever quais caminhos restarão, que tipo de resistência será desenvolvida, por qual atalho estes povos encontrarão sobrevivência. Fato é, Bolsonaro continua rindo da vida e promovendo a morte de maneira impune. E isto deve nos chocar. Isto precisa nos indignar. E todos nós precisamos fazer das nossas bocas, dedos, olhos, vozes, canais de denúncia. Porque a vida neste globo, ou ela se interliga, ou o mercado consome. Infelizmente, o nosso país está mais inclinado a acreditar na normalidade econômica do que a perceber a perversidade deste projeto genocida que está em curso. Nossa solidariedade, nosso repúdio, nossa indignação e a afirmação de que continuaremos aqui fazendo este trabalho e precisamos da sua ajuda para que ele seja ampliado e chegue a mais lares. Olha, só para a gente poder continuar essa parte dos índios, que foi falada nós estamos comentando aqui nesse material, mostrando que o Covid ele continua a avançar em comunidades indígenas e mata pelo menos 2 índios por dia. E olha que situação curiosa, no Acre, índios isolados, eles estão buscando contato com os humanos, desculpe, o termo que usaram foi esse. Eles estão buscando contato com pessoas. Os socializados, né? Os socializados, não, os socializados não são os índios socializados. Os índios isolados estão buscando contato com outras comunidades. Com os brancos. Com os brancos, assim digamos assim. E eles estão em busca de comida e de alimentos. É interessante perceber que tudo isso coincide, não sei se é o caso desses índios isolados, que são chamados pelas pessoas de lá de índios bravos. Não sei se é o caso desses índios, mas a gente observa exatamente o avanço das queimadas na Amazônia e todo o avanço também do discurso favorável aos garimpeiros, aos grileiros, aos criminosos,
da terra, aqueles que querem realmente destruir e se apossar dos terrenos da Amazônia como para resolver os seus problemas econômicos ou financeiros. Ana Cláudia, antes de a gente encerrar, eu queria que você pudesse falar a respeito exatamente complementar um pouco a respeito dessa situação dos índios, ou seja, ainda não fica muito claro, a gente entende, a gente vê bastante o avanço do fogo na Amazônia, nós observamos o avanço do fogo na Amazônia, porém, ainda não se associou à questão dos índios, à terra dos índios. Eu queria que você Olha, pudesse Odilon, falar sobre isso. nós temos feito análises, fazendo esta associação já há alguns dias, e o que nós precisamos é de mais repercussão destas análises, porque pessoas como nós, que fazem trabalhos independentes, também têm pontos de vista válidos, porque nós fazemos exatamente em cima de muito estudo, com muito trabalho e com muito empenho. O fato é, o nosso país está a reboque de uma mídia que transforma as coisas sérias em graça e nos induz a rir o tempo todo. Nós precisamos nos apropriar desses instrumentos em benefícios reais, para que compreendamos que nada em política acontece por acaso e nenhuma labareda ela é tocada na Amazônia sem o interesse pela terra. Muito bem, com esse discurso de Ana Cláudia Laurindo, essa análise muito interessante a respeito de como nós estamos tratando os nossos iguais, que são os índios, ou seja, nós estamos tratando com a destruição, como se nós merecêssemos permanecer na face deste planeta. Nós encerramos mais este programa, 2 pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, uma promoção, iniciativa do portal reporternordeste.com.br. Curta, compartilhe, busca lá as informações que nós estamos disseminando e até a próxima.